Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, em Romanos, capítulo 1. Nós estamos hoje celebrando 504 anos da Reforma Protestante. E esse texto que nós já lemos no início é um texto chave que o Espírito Santo utilizou para transformar a vida do principal reformador, podemos dizer assim, daquele que foi usado e ousado para denunciar aquilo que fugia do espírito do Evangelho de Cristo, que foi Martinho Lutero. E conforme nós temos lido sobre isso e ouvido já, esse homem, ele vivia debaixo de uma culpa muito profunda. Ele tinha um temor muito grande da ira de Deus, ele tinha medo da morte, e ele vivia constantemente debaixo de culpa, até que, estudando a carta de Paulo aos Romanos, o Espírito Santo trouxe a libertação, a verdadeira libertação ao coração desse homem, mostrando-lhe que o justo vive por sua fé. Quando nós cremos na obra de Jesus, Deus nos declara justificados, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas tão somente pela graça de Deus e pela obra do Senhor Jesus Cristo. E aí tudo começa a mudar na vida de Martinho Lutero. Ele começa a ensinar e ele começa a refletir sobre aquilo que a palavra diz, até que culmina com as suas 95 teses, que essencialmente denunciavam as indulgências, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 1, quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ler versículos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. E aí vem a razão pela qual o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela não é palavra humana, é palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Assim como Tu moveste corações no passado, o Senhor continua convertendo homens e mulheres a Cristo, pelo poder do Teu Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Cristo é poderoso para salvar. E nessa manhã nós estamos aqui rendendo graças e adoração ao Senhor, reconhecendo que somente Cristo pode nos salvar, que somente o Senhor, por conta disso, merece toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Rafa. Muito bem, amados irmãos, quando nós pensamos em reforma, foi só falar em reforma, né, que ele apareceu, nós temos que ter pelo menos duas considerações. A primeira delas é se ela é uma reforma estrutural ou se é simplesmente uma melhoria que não vai mexer com as bases. E quando você vai fazer uma reforma que envolve estrutura, você precisa de autorização. Esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter, seja num apartamento, numa casa. E a segunda consideração que nós precisamos fazer é sobre a idoneidade daquele que vai executar essa obra. Você não vai colocar na sua casa, ou no seu apartamento, ou na sua propriedade, alguém que não seja habilitado para mexer com aquela reforma que vai alterar a estrutura da sua edificação. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu no século XVI, nós constatamos exatamente essas duas realidades. A primeira delas
é a consideração se aquilo que aconteceu, de fato, era uma reforma estrutural, ou seria possível a condescendência dos reformadores. Não, isso aí é um desvio assim, não muito grande, não muito grave, dá para a gente contornar isso, a gente não precisa denunciar, nós não precisamos denunciar profeticamente esse afastamento tão profundo da Escritura, a ponto das pessoas serem constrangidas a terem que comprar indulto, pagar indulgência para que sejam perdoadas. Então vejam, irmãos, a reforma pretendida, de fato, envolvia alteração estrutural. Não era possível somente ficar observando, porque a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, estava sendo ocultada, estava sendo diminuída, estava sendo diluída, estava sendo adulterada. Na linguagem de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: nós não adulteramos a palavra de Deus. Por isso, nós temos a certeza de que, no que diz respeito a ser uma reforma estrutural, de fato, assim era. Mas também nós pensamos sobre aqueles que estavam realizando aquela obra, aqueles que se levantaram em favor da necessidade dessa reforma, se eram pessoas idôneas. Amados irmãos, nós estamos falando de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Nós estamos falando de homens que defendiam a Escritura e comprometiam a sua própria vida. Estamos falando de John Hus, por exemplo, pessoas que foram mortas por causa do Evangelho. Estamos falando de Martim Lutero, que se expôs completamente, colocando em risco a sua vida. Ele escreveu um hino chamado Hino Oficial da Reforma, há 500 anos, de 1521, Castelo Forte. Você tem aí nos seus Salmos e Hinos, você que tem a sua Bíblia com Salmos e Hinos, um hino em que ele celebra de fato a grandeza da obra de Cristo, mas que também reforça a ideia de uma luta espiritual travada. É o hino 640 dos Salmos e Hinos, e ele, baseado no Salmo 46, quando ele é convocado à dieta de Ormes, em 1521, ele sabia que a sua vida estava em risco, ele sabia que poderia acontecer com ele o que aconteceu com John Hus, o que aconteceu com alguns jovens lá em Bruxelas, 2 reformadores também foram assassinados e tantos outros. E ele então começa a declarar diante daquela batalha: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A história diz que foram dias de profunda batalha espiritual, profundas batalhas. Há um relato de que Lutero, num determinado momento, estava no seu quarto orando e Satanás começa a acusá-lo e começa a bombardeá-lo a respeito do que ele havia cometido no passado, e é como se o diabo trouxesse uma lista de pecados, dizendo: você fez isso, isso, isso. E aí Lutero se levanta e diz: eu fiz isso e muito mais. Só que você esqueceu de escrever nessa lista que o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Irmãos, não foi sem um custo que isso aqui aconteceu. Na segunda estrofe ele diz: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que tremendas batalhas! Se nos quiserem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E a última estrofe: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa.
os filhos bem, se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aleluia! Então vejam, amados irmãos, eram pessoas convictas do que estavam fazendo, porque foram movidas pelo Espírito Santo, foram impulsionadas pela palavra, foram levantadas por Deus para um tempo absolutamente importante. E é curioso, amados irmãos, que homens e mulheres de Deus, que conhecem o Evangelho, que conhecem a Cristo, que conhecem a Escritura, precisam se posicionar na história. Nós fomos chamados como igreja, nós fomos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está chamando homens e mulheres de toda a parte da história, do tempo, do mundo, para fazerem parte da igreja de Jesus, uma igreja única que vai estar diante do Cordeiro, conforme Apocalipse 7. Naquele glorioso dia estarão homens e mulheres, crianças, idosos, de toda tribo, povo, língua e nação. E Deus nos chama a fazermos parte disso. Toda vez que nós pregamos o Evangelho e uma vida se rende a Cristo e é discipulada e se torna seguidora de Cristo, essa pessoa estará naquele glorioso dia, e nós estamos fazendo parte disso, orando, contribuindo, testemunhando. É impossível fazermos parte da igreja do Deus vivo e não nos posicionarmos em favor da verdade. E eu quero então, nessa manhã, pensar sobre, diante dessa compreensão central do Evangelho, que nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, quando Lutero percebeu que o justo viverá pela fé, ele está falando da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, tão somente em Jesus Cristo. E aí ele vai produzir as suas 95 teses, que ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Diante da compreensão dessa verdade central do Evangelho, Lutero elaborou as suas 95 teses, defendendo a pureza do Evangelho diante da blasfêmia das indulgências. E eu quero então, querido, nessa manhã, refletir em 3 verdades defendidas por Lutero a partir de 3 teses. Eu não vou falar das 95 nessa manhã, pode ficar descansado. Mas eu quero recomendar que você as leia, que você possa refletir um pouco sobre o que estava no coração daquele homem, a indignação, quando você vê o Evangelho de Jesus sendo rejeitado, quando você vê verdades centrais do Evangelho sendo negligenciadas. E eu quero então pensar sobre 3 verdades defendidas por Lutero a partir de 3 teses. A primeira delas, ele fala sobre a suficiência da obra de Cristo. Na 36ª tese de número 36, Lutero diz assim: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. Ele está dizendo com isso, de que aquilo que Jesus fez era suficiente. Quando um homem e uma mulher creem em Jesus Cristo, essas pessoas recebem o perdão de Deus, tão somente por aquilo que Cristo fez. Acrescentar um breve de indulgência era uma blasfêmia contra Cristo, era uma blasfêmia contra aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Irmãos, há inúmeros textos do Novo Testamento que nos falam da suficiência da obra de Jesus. Quando você lê, por exemplo, a carta aos Hebreus, várias vezes você vai ver a expressão uma única vez, ou uma única oferta, ou um único sacrifício. Não foi preciso um segundo sacrifício, um terceiro sacrifício. Nós cremos que aquilo que Jesus fez foi definitivo,
Quando Jesus declarou: está consumado, tetelestai, a dívida foi paga, o escrito de dívida foi rasgado, foi cancelado na cruz. Paulo diz aos Colossenses que ele triunfou sobre principados e potestades. E aí, no momento em que havia uma campanha de construção da sede em Roma, começa esse movimento de indulgência, e Lutero começa a ter o seu espírito abalado e abatido, e ele começa a se levantar, e ele diz: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertencem, mesmo sem breve de indulgência. Irmãos, ele estava tão convencido da suficiência da obra de Cristo, que na 32ª tese, ele chega a esbravejar. Ele diz o seguinte, a tese de número 32, irão para o diabo juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação, mediante breves de indulgência. Ele não poderia ter sido mais explícito com essa indignação, com aqueles que afirmavam que com um breve de indulgência, com algo que você adquiria, você poderia ter o seu perdão decretado. Nessa tese, ele reafirmou o pleno perdão da pena e da dívida, tão somente pela graça de Deus, sem necessidade de indulgência. Em outras palavras, ele estava repetindo as palavras dos apóstolos de Jesus. Por exemplo, João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lutero também estava se lembrando de Efésios, capítulo 1, no versículo de número 7, quando Paulo diz: no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Temos a redenção era o preço que era pago para libertar um escravo. Quando Cristo morreu, nós fomos redimidos, ele pagou a nossa dívida. Paulo diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E a última parte de Efésios 1:7 nos diz: segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Irmãos, é impossível você crer nisso. É impossível você declarar que Deus, pelo sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, segundo a riqueza da sua graça, e ter de pagar por isso, e ter de ser penitenciado por isso, ter de sofrer alguma imputação de alguma penitência ou indulgência. Isso é uma blasfêmia contra o que o Senhor fez. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Amados irmãos, olhe para o caráter de Jesus, olhe para a pureza de Jesus. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Ele venceu cada tentação, ele cumpriu rigorosamente toda a lei. Até em alguns pontos que as pessoas ficaram admiradas, por exemplo, ele se sujeitar ao batismo. João Batista fica impressionado: eu é que deveria ser batizado. Ele diz: deixa por enquanto, para que toda a lei seja cumprida. E agora, o Filho de Deus, perfeito, sem mácula, o Cordeiro sem mácula, vai à cruz, morre uma morte terrível, do ponto de vista do Império Romano, uma morte para os criminosos. Do ponto de vista religioso judaico, uma morte maldita, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo vai explicar ainda em Gálatas 3, que ele se fez maldição em nosso lugar. A lei dizia que se alguém cumprisse todos os pontos e falhasse num, era maldito. Daí a incapacidade de sermos salvos pela lei. Os reformadores, o próprio Lutero dizia que a lei fere e o evangelho cura. A lei denuncia o pecado, a lei nos humilha. É impossível guardarmos toda a lei.
É impossível ser salvos pelas obras da lei, mas Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. E Ele morre para receber a maldição da lei. O pecado foi a ira de Deus contra o pecado, contra a rebeldia de todo ser humano, de Adão até o último que vai nascer, foi descarregada sobre Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. João vai dizer que Ele agora é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João capítulo 1. Ele está se lembrando lá do Antigo Testamento, do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, em que o sangue do animal era derramado ali, Deus se tornava favorável, propício ao pecador. Deus se torna favorável a mim e a você, tão somente pelo sangue de Jesus. Não há outro meio de salvação. Nós nascemos separados de Deus, e se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa partida desse mundo, essa separação será eterna, quer comprando breve de indulgência, quer fazendo peregrinação para onde você quer que seja, subindo escadaria de joelho, se autopenitenciando, se autoflagelando. Só existe propiciação. Deus só se torna favorável a nós se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, somente Cristo. Por isso Lutero se levanta para defender, em primeiro lugar, a suficiência da obra de Cristo. Amém, amados? Como igreja de Jesus, com herança de fé reformada, nós reafirmamos que cremos tão somente em Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Amém, amados? Em segundo lugar, Lutero também defendeu o incomparável valor da Escritura. Dentro da teologia reformada, esse é um ponto absolutamente importante, a suficiência das Escrituras. Nada se acrescentará às Escrituras, em tempo algum, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém somente a palavra, ela é a palavra de Deus. E aí na 52ª tese, a tese de número 52, Lutero disse: comete-se injustiça contra a palavra de Deus, quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Um homem que aprendeu a amar as Escrituras, um homem que entendeu que Deus se revelou na sua palavra, ao ouvir tamanho tempo, ao perceber que tanto tempo era dedicado a se falar das indulgências, como meio de arrecadação para a construção da Catedral de São Pedro, o espírito de Lutero começa a se revoltar. Parecia Paulo em Atenas. Se os irmãos lerem Atos 17, o texto diz que o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria daquelas pessoas. E como resposta àquela indignação, nem Paulo nem Lutero se calaram. Eles foram adiante. Eles se levantaram em nome do Senhor, abriram as suas bocas, anunciaram a verdade do Evangelho, denunciaram aquele desvio. E ele então denuncia que mais tempo até do que a pregação da palavra, tanto quanto ou até mais, se dedicava às indulgências. Da perspectiva de Lutero, o sermão, a pregação deveria ser de fato um tempo separado para o anúncio da palavra de Deus. Por isso que numa igreja reformada, a palavra está no centro. É impossível um culto ser, de fato, um culto aceitável a Deus sem a pregação da palavra de Deus. Uma igreja que não lê a palavra, não ouve a palavra, não estuda a palavra e não vive a palavra, é uma igreja desviada de Deus. E os irmãos podem ter certeza que quando a palavra é rejeitada, alguma coisa vai entrar no lugar. E não queira saber o que vai entrar. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Há uma tendência do ser humano estabelecer ídolos no seu coração. E a palavra de Deus precisa ser reafirmada. Não somente a pregação da palavra, mas a pregação da palavra com a centralidade de Jesus.
Porque é possível alguém pregar 1, 2, 3 horas ininterruptamente, sem necessariamente Cristo ser apresentado. O que é também terrível, ideias humanas, partindo até mesmo da Bíblia, com bases bíblicas, mas com teor humanista, que o homem fica completamente no centro. Amados irmãos, nós cremos na graça comum, nós cremos na mão de Deus, instruindo homens e mulheres, abençoando justos e injustos. Nós vamos falar sobre isso no próximo sábado. Nós cremos na capacidade humana, na inteligência humana, abençoando a ciência. Isso é obra de Deus. A reforma reafirma esses valores. Mas nada vai substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus fere e apresenta o caminho da cura. Ela não vai fazer como as teorias humanistas que me fazem, no máximo, me sentir bem comigo mesmo. Às vezes transferindo culpa para outras pessoas. A palavra de Deus vai ferir, vai dizer que o meu problema, a essência do meu problema é o pecado, é a minha rebelião contra Deus, mas ao mesmo tempo que é uma denúncia do meu pecado, ela apresenta o caminho da redenção, vai nos apresentar o sangue de Jesus, vai nos apresentar um novo nascimento pelo Espírito Santo. Mas quando a palavra de Deus não é pregada, quando Cristo não é apresentado, quando a obra de Jesus não é proclamada, amados irmãos, não quero saber o que esse ajuntamento religioso se torna. Tudo menos a igreja verdadeira de Cristo. Os reformadores começaram a buscar pelas marcas de uma verdadeira igreja, e uma marca inequívoca é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Por isso Lutero ficava indignado ao ver tamanho tempo dedicado às indulgências, tamanho tempo dizendo para o homem: você pode ser o protagonista da sua salvação, basta você adquirir um indulto, basta você adquirir uma indulgência, você compra, você paga. Eu me lembro daquela passagem do Antigo Testamento em que Deus cura Naamã. Ele é curado, ele sai da Síria, ele ouve uma mensagem sobre o poder de Deus agindo sobre Eliseu. A menina que foi capturada disse: olha, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aí começa uma revolução no coração daquele homem. Ele procura o rei da Síria, o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel. Imagine, irmãos, uma menina, a palavra de uma menina, uma afirmação. Ela falou a palavra, ela lançou uma semente, o Espírito começou a usar aquela palavra. Ela falou com convicção: se ele estiver lá, ele vai ser curado. Há um Deus em Israel. E aí, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, e quando ele lê a carta, ele diz: isso aqui é uma desculpa para um rompimento diplomático. Esse homem quer uma guerra comigo, mas como tem uma certa consideração, vem com essa conversa de que ele deveria ser curado. Eu não sou Deus, acaso estou em lugar de Deus? Mas Eliseu ouviu essa palavra e disse: avisa ao rei de Israel, deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa esse homem vir aqui, porque ele vai ver que há um Deus que opera nessa terra, há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E Naamã representa a incapacidade humana. Ele era muito bem considerado no seu contexto cultural. Ele era comandante do exército, rei da Síria, vencedor de muitas batalhas, porém leproso. Havia algo maior do que ele não conseguia lidar com aquilo, até que ele é apresentado ao poder de Deus, à graça de Deus. Ele chega à casa do profeta, o profeta nem o recebe. Ele ficou indignado. Ele achou que o profeta ia estender o tapete vermelho para que ele entrasse, se curvasse diante dele. Ele é comandante lá na Síria, mas aqui é um Deus que governa Israel. Eliseu é o seu porta-voz, é o seu profeta, e diz a ele: mergulha 7 vezes no Jordão e a sua pele será restaurada. Percebam, irmãos, esse homem fica indignado, começa a questionar.
É aquilo que o nosso coração faz quando nós ouvimos uma mensagem que diz assim: você não está no centro da resolução do seu problema. Você precisa se render ao poder de Deus. Você precisa se render à graça de Deus. Aí começa a guerra. Com toda a ciência do nosso tempo, com toda a tecnologia do nosso tempo, eu preciso passar pela cruz para viver eternamente, sim. Só há salvação no sangue de Jesus. Depois de muito conflito, de dizer e racionalizar, não, lá as águas na Síria são melhores, os rios da Síria são melhores. Temos lá Abana, Farfá, são melhores que essas águas terríveis do Jordão. Na Síria, ele poderia ir a hora que ele quisesse, ele poderia se banhar a hora que ele quisesse, porque lá ele mandava, aqui não. E além disso, ele tinha que expor a sua lepra, ele tinha que tirar aquelas ataduras, ele não queria se expor. Mas essa foi a palavra de Deus. Ele já estava indo embora para casa, ia voltar leproso para casa. Há muitas pessoas que, quando não ouvem a palavra de Deus, voltam com a mesma doença. Mas aí alguns auxiliares de Naamã disseram: meu Senhor, se o profeta dissesse algo difícil, você não faria? Se você não estivesse no centro, dominando a situação, você não iria fazer? Ele só mandou você mergulhar 7 vezes, mas irmãos, é difícil mergulhar nas águas. É difícil você reconhecer que você não dá conta. Como é melhor você estar no centro da sua vida. Como é melhor você achar que você é poderoso, que você sabe todas as coisas, que você é um homem capaz e você vai dar conta, você vai resolver o problema da sua eternidade, onde você vai viver após a sua morte. Mergulhar no Jordão significa humilhação. Certamente a palavra da cruz, a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí ele decide descer. Nessa manhã, se você decidir descer, se você decidir se humilhar diante do plano de Deus, diante da obra de redenção que foi preparada por Deus antes da fundação do mundo, que se manifestou na história quando Cristo desceu a esse mundo, se fez homem e morreu a nossa morte, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. Se você crer, diz a Escritura que você será salvo. E esse homem decide se humilhar. Ele mergulha as 7 vezes. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer um sermão alegórico, que eu já ouvi alguns. Os 7 mergulhos na mão. O primeiro, aí começa você, né? A gente não sai nunca mais daqui hoje. Primeiro mergulho da humildade, o segundo, não para mais. Ele desceu. Ele foi convencido pela graça de Deus, ele se humilha, e a palavra diz que quando ele sai do 7º mergulho, ele se levanta, a sua pele parecia a pele de uma criança. É isso que o Senhor Jesus faz com gente que é regenerada pelo seu Espírito. É uma nova vida, é uma reforma estrutural, é uma mudança radical. Glória a Deus por isso. Aí ele volta à casa do profeta. E quando ele volta à casa do profeta, ele pergunta assim: quanto é? Quanto é que eu vou pagar? Eu tenho aqui vestes festivais, eu tenho aqui ouro, eu tenho o que você precisar. Eliseu falou assim: não quero nada disso. Aí ele ainda argumenta com Eliseu que ele tinha um problema, porque ele deveria ir com seu senhor ao templo de Rimon, e quando o rei se dobrasse, ele tinha que participar daquilo. Mas ele diz: eu creio que há um Deus em Israel. Eliseu diz assim: vai em paz, vai em paz. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o moço de Eliseu cresceu o olho. As casas de profetas viviam em lutas, em dificuldades, era um tempo de muita escassez, mas sempre Deus provendo. E aí, Geazi vai atrás de Naamã e conta uma história mentirosa, dizendo: chegou gente de última hora. Os irmãos conhecem a história. Resumindo, irmãos, a palavra diz
que ele ficou leproso. Ele ficou leproso. E Eliseu o repreende dizendo, não era hora de você cobrar absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Porque Naamã ia voltar lá para a Síria, ia dar o testemunho dele, daquilo que Deus fez, e no final ia dizer assim, eu paguei por isso. Exatamente essa indignação de Lutero. Não há o que pagar, a dívida já foi paga. A dívida já foi paga do sangue de Jesus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Por isso, ele reafirma o incomparável valor da Escritura. Indignado porque, na mesma mensagem que se apresentava parte da palavra, gastava-se um tempo ainda maior falando sobre as indulgências. Em terceiro e último lugar, terceira verdade que eu quero destacar nessa manhã, é que nas 95 teses, Lutero enfatizou qual era a verdadeira riqueza da igreja. Na tese de número 62, Lutero diz o seguinte, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Essa afirmação ela é muito relevante porque o pano de fundo para as indulgências era a arrecadação financeira. Era uma campanha para a construção da Catedral de São Pedro. John Tetzel dizia, quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Esse era o espírito das indulgências. Um homem que conheceu o Evangelho, um homem que entendeu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá por fé. O Deus que é santo, só pode ser satisfeito, a sua santidade só pode ser satisfeita com a morte de Jesus. É isso que significa a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não havia nenhuma outra realidade capaz de aplacar a ira de um Deus que é santo, 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 a não ser o sacrifício do seu Filho perfeito. E quando o Evangelho estava sendo ocultado, escondido, Lutero se levanta e diz, olha, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É aqui que nós aprendemos como é que um homem pode ser salvo. Na obra do seu Filho, na obra de Jesus. E eu gosto quando ele chama de o Evangelho, o Santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus. Santíssimo pelo caráter do Evangelho. Se os irmãos abrirem Romanos, já está aí no 16 e 17, mas no versículo 1, Romanos 1:1, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é uma mensagem de Deus, o Evangelho é a obra de Deus. John Piper escreveu um livro dizendo, Deus é o Evangelho. É Deus em ação. É Deus enviando o seu Filho. É Deus permitindo que o seu Filho sofra a nossa morte, morra a nossa morte e vença a morte ao terceiro dia. Louvado seja Deus por isso. Santíssimo pelo caráter e Evangelho de Deus. E no versículo 9, Paulo diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Paulo está dizendo, o centro do Evangelho é o Filho, não é o homem. O Evangelho é de Deus, o Evangelho é do seu Filho, a quem eu sirvo, Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho. Só é possível servir a Deus no Evangelho, por meio de Cristo. A palavra diz que por meio de Jesus nós entramos na presença de Deus. Fora de Cristo, fora do Evangelho, nós estamos separados de Deus. Paulo diz, eu sirvo a Deus no meu espírito, no Evangelho de seu Filho. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho. Santíssimo pelo caráter do Evangelho, Evangelho de Deus, é Evangelho do seu Filho. Mas ele diz, Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.
É evangelho da glória de Deus, conforme ele disse no versículo 16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é o poder humano para a salvação. Por isso, somente glória deve ser dada a Deus. Se eu não posso pagar pela minha salvação, se eu sou incapaz de mudar a minha própria vida, porque eu nasci com uma natureza inclinada para o mal, o Senhor Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, vós que sois maus. Jesus não disse: olha, de vez em quando vocês fazem coisas más. Não, Jesus diz: vós que sois maus. A nossa essência foi maculada pelo pecado. A nossa inteligência, as nossas emoções, a nossa afeição, a nossa vontade, tudo isso foi impactado pelo pecado. Por isso, amados irmãos, que quando Deus salva as nossas vidas, Ele não nos dá uma reforma aparente, Ele nos dá uma nova vida. A vida de Deus vem viver em nós. Paulo chama isso de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lutero diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, irmãos, revela a miséria espiritual do homem e a glória exclusiva de Deus em resgatar esse homem totalmente perdido. Totalmente, irmãos. Quando Jesus salva a vida de Zaqueu, ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está dizendo que Zaqueu estava perdido, mas ele creu. O Espírito Santo trabalhou no coração dele a ponto dele já começar a denunciar os seus pecados. Se eu defraudei alguém, ele sabia que tinha defraudado. Restituo 4 vezes mais. A lei começa a trabalhar no coração dele. A lei feriu e o evangelho curou. A lei denuncia, onde a palavra diz que chegou a lei para destacar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O evangelho, segundo Lutero, era o evangelho da glória e da graça de Deus. Da graça de Deus, porque sem o favor de Deus o homem está morto. Eu gosto de Atos 20, versículo 24, perceba como Paulo também chama o evangelho de o evangelho da graça de Deus. Atos 20, versículo 24. Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não estava dizendo que a vida não era preciosa, mas ele diz: eu não considero que ela é preciosa para mim mesmo. Eu não vivo mais centrado em mim. E ele diz: contanto que complete a minha carreira. Paulo está dizendo: a minha vida só tem sentido se eu completar a minha carreira. A carreira é a vida cristã. E além da carreira, ele diz: e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê, irmãos? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Diante dessa afirmação de Lutero, nós somos lembrados de que o maior tesouro da igreja é o evangelho. Ouvi-lo, crer nele, vivê-lo e anunciá-lo ao mundo como a boa notícia vinda do trono de Deus. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver o evangelho e a pregar o evangelho. Fazer aquilo que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 1, servir a Deus. Servir ao Senhor, Romanos 1, versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Fomos chamados a servir, irmãos. Fomos chamados a adorar, a servir a esse Deus maravilhoso. Por isso, irmãos, nós temos muito que comemorar no dia de hoje. Quando nós nos lembramos daquilo que Deus fez através de pessoas que creram na sua palavra. Eu queria que nós pensássemos
nesse momento que nós caminhamos para o final dessa reflexão, sobre o nosso papel hoje como cristãos, século 21, 5 séculos depois daquilo que Deus fez, nós estamos também vivendo tempos desafiadores. Recentemente eu vi uma postagem de uma igreja fazendo um culto com a participação dos cachorros, culto do pet. Possivelmente você viu isso. Eu vi também uma outra postagem do sujeito pregando, metendo fogo na Bíblia. A Bíblia em chama. Irmãos, o fogo que sai da Bíblia é o fogo do Espírito. Nós vemos hoje pessoas que estão completamente decepcionadas com aquilo que é chamado de fé cristã, porque o Evangelho foi ocultado. Eu recebi recentemente um convite de uma igreja, determinada denominação. O tema do aniversário era o sacrifício que gera a promessa. Ou seja, você faz um sacrifício e aí Deus vai fazer uma promessa. Deus responde ao seu sacrifício. Está tudo invertido. O Deus que faz a promessa, envia o seu Filho como sacrifício, paga a nossa dívida, para nós vivermos agora em adoração a Ele, servindo para a sua glória, vivendo pela fé, sendo santificado a cada dia. Então, amados irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que vemos no nosso tempo. A palavra, esses valores que nós reafirmamos aqui, quase que semanalmente, precisam estar bem definidos no nosso coração. Somente a Escritura, somente a graça mediante a fé em Cristo para a glória de Deus. São valores insubstituíveis. Eu quero então fazer 3 aplicações rápidas no final dessa reflexão. A primeira delas é que sim, irmãos, devemos celebrar com alegria a coragem daqueles reformadores posicionando-se em favor da verdade de Deus. E talvez você fique pensando, pastor, como é difícil isso hoje. Como é difícil hoje reafirmar a nossa fé em Cristo. Por exemplo, a singularidade de Cristo. Num mundo completamente com valores que não são mais absolutos, relativos. Mas, amados irmãos, quando é que foi fácil servir a Cristo? Quando é que foi fácil? Foi fácil para a igreja primitiva? Quando uma pessoa, quando se rendia a Cristo, sabia que poderia morrer. Tanto é que a palavra testemunha é a palavra martírio. Vós sois minhas testemunhas. Jesus falou assim, olha, vocês vão ser odiados por causa de mim. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, imagine os criados. Você quer isso? Você quer ser ovelha no meio de lobo? Sabe por que nós somos cristãos, irmão? Por causa da obra do Espírito Santo. Quem é que gostaria de estar no olho do furacão, colocando 95 teses na porta da igreja, sabendo que a sua cabeça pode ir para a guilhotina? Você pode morrer, você vai ser excluído da igreja, você vai perder todo o status que você tem. Você está colocando em risco a sua condição social, seu status quo. Vai ser excluído, você é um monge, você é um professor. Você vai perder tudo. O sujeito vai lá e afixa 95 teses. E assina. Ele está dizendo, eu creio nisso daqui. E quando ele foi convocado para dizer se ele poderia se retratar, ele diz assim, eu não posso. Eu estou convencido pela palavra de Deus que eu não estou errado, eu vou até o final. Aí tem crente hoje que a primeira ventania que dá, ele já começa a negar a Cristo. Ele se rende a teorias humanistas. Ele se rende ao medo da tirania do nosso tempo, da homoafetividade. Você não pode dizer nada ao contrário. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, para a glória de Deus. Ele ama todo tipo de gente. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado.
Nós estamos vivendo no tempo que o errado virou certo e o certo virou errado. E há muitos cristãos que já se venderam com medo de perder a sua posição. Quando eu olho para esses homens aqui, eu fico envergonhado, irmãos. Com crentes em universidades calados, com a boca fechada. Gente que não se posiciona, que não lê a Bíblia, que não se reúne com aqueles perdidos. Que fica ali como um agente secreto do reino, no seu trabalho, na sua vizinhança. O mundo está acabando, gente morrendo, gente endemoniada, gente desesperada, e os crentes com a boca fechada. Abre a tua boca, querido, e declare que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Temos que celebrar com alegria a coragem dada pelo Espírito. A mesma coragem que Pedro e João pediram a Deus quando saíram da prisão. O texto diz assim, que eles se reuniram, Atos 4, a partir do versículo 23, se reuniram com os irmãos e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá mais coragem para a gente pregar esse evangelho poderoso. Tendo eles orado, tremeu o lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Que nessa manhã a igreja fique cheia do Espírito Santo. Aleluia! Para pregar o Evangelho, para declarar que somente Cristo, somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não há mediação dos santos, não há salvação por peregrinação, não há autoflagelamento, você só pode ser salvo pelo sangue de Jesus. Segunda aplicação. O que precisa ser exposto à verdade da palavra de Deus e transformado na sua e na minha vida. Como seria mais fácil olhar para aquelas indulgências, domingo após domingo, semana após semana, alguém se levantando no meio do culto que era para Deus, e dizendo: aquilo que Deus fez não é suficiente. Alguém se levantar numa celebração que supostamente era para a glória de Deus, e dizer o seguinte: se você não trouxer uma oferta para pagar, para você receber um documento oficial da Sé, dizendo que você vai para o céu, você não vai para o céu. Aí, amados irmãos, será que não seria mais fácil ser condescendente? Seria mais fácil você: não, eu vou fazer só a minha parte, eu não tenho ingerência nisso. Ou expor a Escritura, a verdade da palavra, e confrontá-la. Há pessoas no nosso tempo, dentro das igrejas evangélicas, que estão convencidas que adultério não é mais adultério. Tem gente com 3, 4 mulheres, 3, 4 homens, adorando a Deus, e às vezes vai até para o altar cantar e pregar. Há pessoas que já não se sentem incomodadas com o pecado, já começaram a contemporaneizar. Meu irmão, adultério continua sendo adultério. Fornicação continua sendo fornicação. Idolatria continua sendo idolatria. Homossexualidade continua sendo homossexualidade. Aborto continua sendo pecado diante de Deus. Só Deus tem poder de dar e tirar a vida. Há pessoas que estão dentro da igreja e não creem mais no Evangelho, não creem mais na suficiência da Escritura, já foram capturados pelo espírito que há nesse mundo. O que é que precisa ser confrontado e transformado na minha vida e na sua vida à luz da palavra? O que vale não é a opinião daquele profissional que você procurou, que não conhece o Evangelho. Por isso que Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tenho visto pessoas que, para embasarem a decisão do seu coração contrária à palavra, procuram profissionais que não conhecem a Cristo, para dizer aquilo que elas querem ouvir, para passarem a mão na cabeça e afagarem a inclinação para o pecado, e depois dizerem: é assim a natureza humana. Meu irmão, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está na tua vida. A palavra de Deus é autoridade na minha e na sua vida.
o Senhor faz a ferida e Ele sara. Ele nos leva ao quebrantamento, à confissão e nos dá autoridade para renunciarmos ao pecado. Senão o remédio não vai ser maior do que a doença. Não estou dizendo que nós não somos mais pecadores, nós continuamos sendo pecadores, mas com uma diferença: pecadores redimidos em Cristo Jesus, selados com o Espírito Santo, com autoridade para dizer não ao pecado, se nós dependermos da graça do Senhor Jesus. Terceiro e último lugar, o que nós temos feito como igreja em favor do Evangelho? 1 Coríntios 9, versículo 23, Paulo diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Quando eu leio isso, eu fico pensando na minha vida. Tudo faço por causa do Evangelho. Às vezes, para participar de um determinado movimento da igreja, uma ação da igreja evangelística, tantos empecilhos surgem. Na hora de fazer a contribuição, tantas coisas já tomaram lugar. Como o materialismo tem roubado a vitalidade da igreja em investir no reino de Deus, irmãos. Há pessoas que não conseguem mais ofertar na casa do Senhor, não entendem a contribuição como ato de adoração, porque estão totalmente comprometidas com coisas que vão ficar aqui nessa terra. Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos fazendo uma leitura, terminamos hoje a segunda epístola aos Coríntios, se os irmãos prestaram atenção, nós lemos há poucos dias o capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8. Eu fiquei completamente constrangido quando li aquele texto. Os macedônios implorando, vejam, 2 Coríntios capítulo 8, eles implorando que queriam participar da oferta em favor dos cristãos em Jerusalém. 2 Coríntios 8, verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Preste atenção no verso 4. O que aqueles crentes estavam fazendo? Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eles estão dizendo: nós queremos participar. Os macedônios, eles estão clamando, nós queremos participar da obra de Deus, nós temos poucos recursos, mas nós vamos colocá-los diante do Senhor para a glória de Deus. E eu me lembrei de que no passado eles fizeram um outro pedido. Eles clamaram: Paulo tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles conheceram o Evangelho, mas entenderam que o Evangelho não podia parar neles. Quem conhece a graça se torna instrumento da graça. É isso que a palavra está nos ensinando. Eles receberam, agora eles querem dar. Eles foram um campo missionário, agora eles querem ser missionários. Não pessoas passivas olhando a história, gente morrendo, 4,5 bilhões de pessoas que ainda não se renderam a Cristo no mundo, bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Se você tem aí orado pelos povos não alcançados, todos os dias nós fazemos isso. No Joshua Project, você baixou o seu aplicativo, se você fez isso que eu recomendei, a cada dia você olha ali, um povo, não tem tradução da Bíblia, não tem nenhum missionário, não tem nenhum crente lá. Das duas umas, ou eu finjo que não vejo isso, ou eu entendo que eu faço parte da igreja de Jesus. Os macedônios disseram: um dia nós clamamos,
Um dia nós dissemos, passa a Macedônia e ajuda-os, e a palavra chegou a nós. Agora nós gritamos, nós queremos participar dessa obra. Essa graça nos alcançou, nós não vamos ser amarrados pelo materialismo, nós não vamos ser amarrados pelo espírito desse mundo, nós somos servos de Deus, que servimos a Deus no Evangelho do seu Filho, nós queremos participar dessa obra, aleluia. Nós somos discípulos de Jesus. O que nós temos feito em favor do Evangelho? Quando Lutero percebeu que aquilo que estava sendo ensinado semanalmente estava em desarmonia com a palavra, ele se levantou para dizer, não é isso que a Bíblia diz. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos usar, irmãos, como seus discípulos, como testemunhas fiéis do Evangelho. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Não ache que isso vai ser uma coisa excepcional, isso vai ser natural. Nós caminhamos para esse tempo. O lado bom disso é que só vão ficar os crentes nascidos de novo. O curioso vai embora. Quando uma espada está apontada na cabeça de um verdadeiro cristão, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, ele vai até o final. Quando uma espada está apontada na cabeça de um curioso, ele vai pular logo. Então esse é um tempo de purificação. É um tempo que Deus está limpando e preparando a igreja para um encontro com o Senhor. Deus está movendo corações. Eu tenho lido alguns livros. Li recentemente o livro Radical do David Platt. Como Deus tem movido o coração de cristãos americanos que tinham lá 2, 3 casas, gente vendendo casa, gente indo para países em que pessoas morrem com doenças que poderiam ser revertidas. Cristãos dizendo, não, nós não precisamos disso tudo. O Espírito tem movido corações para dizer, eu posso me desprender, eu posso investir naquilo que de fato precisa ser investido, nos povos não alcançados. Gente que é engenheira, gente que é médica, que dedica parte das suas férias para furar poço na África, para construir hospitais. Gente que está alinhada com aquilo que Deus está fazendo na história. E às vezes nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos cristãos presos a ideologias políticas, de homens que negociam nos bastidores, e nós vamos ficar brigando em nome deles. Gente que vende a sua alma por contratos superfaturados. A nossa causa é o Evangelho de Jesus. A nossa causa não é partido político, a nossa causa é o Evangelho, é a verdade de Deus. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para viver o Evangelho, os valores do reino, na nossa esfera de atuação, em casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Por isso, nessa manhã, nós somos chamados a servir a Deus. A maior riqueza da igreja é o verdadeiro Evangelho, santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento.